Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de história hoje falando sobre Roma Antiga. Para a gente conhecer um pouquinho sobre Roma, precisamos saber primeiro da sua origem, como é que Roma veio a surgir. E para isso, a gente precisa conhecer e saber que existem duas formas de conhecer a história de Roma. Primeiro é a forma mítica, lendária, através de uma lenda, de um mito, que é o mito ou a lenda de Rômulo e Remo. E também, claro, a forma histórica, onde historicamente se explica a origem de Roma, ok? Então, nós vamos conhecer primeiro a história mítica, ou seja, a versão lendária. Tudo se inicia na planície de uma região chamada Lácio, uma cidade chamada Alba Longa. Nessa cidade, ela havia sido fundada, segundo a lenda, por um guerreiro troiano, lá da Guerra de Troia, chamado Enéas. Esse Enéas, ele foi fundado então, e o rei dessa cidade, Alba Longa, chamava Numitor. O Numitor, ele tinha um irmão chamado Amúlio, e esse irmão queria muito ser rei, né? Queria muito ser o Todo-Poderoso. E o Amúlio, então, desejando se tornar todo-poderoso, prendeu o seu irmão e se autoproclamou rei. Só que tinha mais uma herdeira no trono, que era a sobrinha dele, a filha do Numitor, chamada Réia Sílvia. E a Réia Sílvia oferecia perigo. O que ele fez? Ele obrigou ela a se tornar uma vestal. O que é uma vestal? Era uma sacerdotisa que não podia se casar, tinha que permanecer virgem. Mas o que acontece é que a Réia Sílvia, ela acaba engravidando e tendo gêmeos de quem? Do rei Marte, do deus Marte, melhor dizendo, o deus Marte. Então quer dizer, Rômulo e Remo eram filhos de um deus com uma princesa, com uma mulher. Então o rei Amúlio ameaçava então não só matar a Réia Sílvia, como as crianças. Aí o que ela fez? Ela, com medo dele matar os seus filhos, faz uma cestinha, coloca dentro do rio Tibre. Então leva essas crianças para um lugar. Quando chega num determinado lugar, elas não têm como se alimentar. Então uma loba começa então a amamentar essas crianças. E amamenta por muito tempo essas crianças e cria ali as crianças como se fossem filhos da loba. Mas há algum tempo elas são encontradas por um pastor chamado Faustulo, Faustulo, o nome dele, enroscou aqui, e esses então são criados. Quando adultos, então, eles ficaram sabendo da origem deles, né? E decidiram então voltar para Alba Longa, chegaram lá, tiraram o rei Amúlio do poder e recolocaram o seu avô Numitor no trono. Mas o que acontece? Que eles foram viver próximo a Alba Longa e lá eles fundaram uma cidade chamada Roma, no ano 753 a.C. E aí, depois de fundar essa cidade, o que eles fizeram? Tiveram uma briga entre os dois, o Rômulo e o Remo. E o Rômulo então matou seu irmão Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Olha que história interessante, né? Aí, o que acontece? A gente tem então a continuidade da história, que é a versão então histórica. A versão histórica, na verdade, mostra que os etruscos, esse povo aqui, né, que ficava mais ao norte, estava sempre tentando invadir essa região. E aí os italiotas ou os latinos, eles acabam fundando uma cidade fortificada para se defender. Mas os etruscos acabam tomando, unindo ali as culturas italiotas, latinas, né, e a etrusca, e aí fundam a cidade de Roma. Claro que essa é a versão mais aceitável aí. Bom, só para a gente entender, a localização de Roma fica na Península Itálica, que onde hoje é toda a Itália, né? Tem o rio Tibre ali, um relevo moderado que facilitava a comunicação, diferente da Grécia, que era um relevo mais agressivo. Litoral um pouco recortado, a gente vê aqui que era mais retinho aqui, né? Diferente também da Grécia. Bom, o que eles faziam? Na planície do Lácio, que era a região importante ali, se desenvolveu a agricultura e um modo de produção escravista. E os escravos vão estar presentes em Roma por toda a história romana. Os gladiadores muitas vezes eram escravos, ou na maioria das vezes eram escravos também.
A história de Roma é baseada, dividida em 3 fases: a monarquia, a república e o império. Você vai ver aí que o período da república é um período longo, bastante longo, mas também é longo o período do império. A história de Roma é muito importante. Na monarquia, no período monárquico de Roma, são chamados os 7 reis de Roma, 7 reis importantes, que vão acabar organizando a Roma e estabelecendo uma série de formas de governar. A gente pode dizer que você tinha então o rei, mas você tinha o Senado. Esse Senado é mais ou menos a função que ele tem hoje ainda, né, de legislativo. Ele tinha inclusive um poder de veto, mas também foram criadas assembleias para organizar a forma de participação dessas elites, inclusive, né? Mas isso foi um processo lento, gradual. Essas participações, elas não foram dadas ao povo, elas muitas vezes foram conquistadas por meio de revoltas, por meio de uma série de coisas. O povo foi conquistando, aliás, alguns grupos, como o exército e as elites, foram conquistando maior participação política. Os patrícios, eles eram os mais importantes nesse período, né? Quer dizer, e vão ser por muito tempo. Os patrícios seriam aquelas elites, aquelas famílias mais importantes, mais ricas de toda Roma. Os clientes eram aqueles que trabalhavam para os patrícios. Quem trabalhava para o patrício era o cliente. Depois você tinha o plebeu, aqueles que normalmente não tinham muitos direitos mesmo, sem direitos políticos, sem direitos a mais, mas não eram escravos, trabalhavam no comércio, trabalhavam na agricultura, trabalhavam em várias formas. E aí você tinha os prisioneiros, que eram escravizados, formado também não só por prisioneiros, mas por endividados, pessoas que eram colocadas para servir e pertenciam a alguém. Muitos, como eu disse, no período do Império vão lutar como gladiadores, como guerreiros e tudo mais, ok? Então, na República você já tem uma organização maior, política, né? Uma coisa muito mais estruturada. Já não é um rei, são os cônsules que vão governar, um cônsul que vai governar, e você tem vários cargos, como censor, que vai cuidar do censo, de contagem de pessoas, não somente disso, mas de outras organizações. O ditador, o pretor, o edis, o questor vão cuidar da segurança, vão cuidar de de várias, inclusive com o patrimônio público. São várias formas de organizar, como temos hoje, né? Temos hoje várias secretarias, vários ministérios para cuidar de diversas coisas. Foi assim também em Roma. Esse poder era dividido, então você tinha vários tipos de assembleia. Por exemplo, você tinha a Assembleia das Tribos, você tinha a Assembleia Popular, a Assembleia Centuriata, que era formado aí pelos generais romanos, você tinha os tribunos da plebe, que eram representantes do povo. Tudo isso foi sendo construído lentamente, de maneira organizada, para tentar fazer de Roma um reino cada vez mais, a gente dizer democrático é forçar demais, mas pelo menos com a maior participação política, com a maior participação do povo. Entretanto, como eu disse, tudo isso não foi dado ao povo. Isso foi conquistado por meio de muita pressão, muitas vezes rebeliões dos centuriões, rebeliões do povo, foi sendo conquistado esses direitos. Dentro da República, o Senado ainda continuava sendo a estrutura mais importante. Os senadores, eles eram muito poderosos. Tanto vão se tornar poderosos demais que um senador romano é que vai se tornar o primeiro, aquele que se torna o primeiro ditador que entrega o reino para se tornar um império, né? Que era o Caio Júlio César, o Júlio César Augusto, que vai entregar o poder a Caio Júlio César, que é um sobrinho dele que ele adota como filho, mas já depois a gente vai falar sobre isso. Então, dentro dessa estrutura, você tem então essas magistraturas, que são os cônsules. Eram 2 eleitos anualmente que presidiam o Senado e propunham as leis, os pretores, responsáveis pela justiça, os ditadores, escolhidos pelo Senado. Em caso de crise, você tinha um ditador,
né? Um ditador foi Júlio César, que era o ditador de Roma, que acabou tendo plenos poderes e com a morte dele estabelecendo o império. Os censores faziam o censo da população conforme a renda, a partir aí montavam um almo senatorial, é mais ou menos o que o IBGE faz hoje. Os edis cuidam da conservação, policiamento, abastecimento da cidade. Os questores cuidam do tesouro público, administração do dinheiro. E as assembleias, tinha a centurial, tinha a assembleia curial, assuntos religiosos, e a assembleia tribal, que escolhia questores e edis. Só para a gente pensar, atropelei aqui. Só para a gente pensar então nessa estrutura da república, né? Você tem então várias organizações e, como eu disse para vocês, essa estrutura ela não surgiu de repente. Perceba que do ano 494 até o ano 287, né, você tem cerca de mais de 200 anos para o desenvolvimento então de várias estruturas que permitam a participação das pessoas. A coisa não acontece rapidamente, mas ela acontece lentamente. Então, o principal que eu quero destacar seriam as leis das 12 tábuas, seriam as primeiras leis escritas de Roma, por pressão, né, por muita pressão, para que tivesse uma lei clara, estabelecida, que todos conhecessem, porque a lei era muito subjetiva, ou seja, o sujeito usava a lei ali conforme ele queria, as lideranças, né? Depois outra lei importante, a lei de 367, as leis licínias, que garantia um cônsul plebeu e pôs fim à escravidão por dívida, proibindo que os plebeus endividados fossem escravizados pelos proprietários rurais. Isso aqui foi uma luta dos plebeus para conseguir, então, que um plebeu, quando ficasse endividado, não se tornasse escravo. Por quê? Aí o que acontece? Os proprietários de terra colocavam juros altíssimos para o cara nunca conseguir pagar, aí ele se tornava escravo, né? E assim eles faziam isso. A lei Ogúnia também é muito importante, que é a da igualdade religiosa, permite o acesso dos plebeus aos colégios sacerdotais e ao cargo de pontífice máximo. Perceba então que a plebe foi alcançando o povo, plebe é o povão, foi alcançando cada vez mais espaço e direitos dentro da República Romana, tudo isso por meio de muito trabalho, de muita luta, ok? Pois é, então na próxima aula nós continuaremos falando e vamos falar sobre o período imperial. É um período muito legal, temos mais coisa a falar sobre Roma, é muito conteúdo para falar em tão pouco tempo aqui, mas faça a sua atividade, busque aí a compreensão dos conteúdos. Tchau, tchau!